E ele me criou como filha, ele é o pastor Nelson Azevedo. Pastor Nelson Azevedo é conhecido como um membro histórico e veterano da Assembleia de Deus Madureira, em São Paulo. O que mais estou recebendo no meu Instagram de quarta para cá é exatamente essa frase. Zaio, veja isso, veja isso. Você já viu isso? Se trata de um assunto do vice-presidente, né? É esse aqui, vice-presidente da Adebras, Assembleia de Deus Ministério Madureira, afastado pela idade. Precisa de ajuda. Vice-presidente, cara, afastado pela idade. Vamos tentar entender esse caso. Gente, estou aqui para pedir um socorro, para pedir uma ajuda para vocês. Me instruíram a fazer esse vídeo porque a gente está tentando se mobilizar e a gente precisa de um socorro, de uma medida urgente. E a única forma de talvez conseguir essa ajuda em tempo hábil de salvar a vida do meu pai e avô... Então é a neta dele, né, no caso, que está pedindo ajuda aqui. Mas o que aconteceu, cara? Talvez através desse vídeo. Então, por favor, fiquem aqui, gente. Ele é o meu pai e avô, tá vendo? E ele me criou como filha, ele é o pastor Nelson Azevedo. Pastor Nelson Azevedo é conhecido como um membro histórico e veterano da Assembleia de Deus Madureira, em São Paulo, com quase 100 anos de idade de vida. Conhecido por sua atuação marcante na região de Major Marcelino, ele é lembrado por sua voz ativa em batismo e convenções, sendo um exemplo de dedicação para a liderança atual, como o bispo Samuel Ferreira. Descrito como um patrimônio vivo, mas por que está nessa situação, meus amigos? Descrito como um patrimônio vivo da história da Assembleia de Deus do Brás, sendo elogiado por sua sabedoria e trajetória de vida, frequentemente associado à frase São Paulo, a locomotiva do Brasil, durante convenções. A frase famosa dele, São Paulo, a locomotiva do Brasil, falava durante as convenções. Pastor Oséias de Madureira, Oséias Madureira é um político, né? O político também não está fazendo nada. Pastor Oséias de Madureira relatou ter visitado o pastor Nelson, destacando a sua longevidade de 99 anos e dedicação à obra. Pastor, meus amigos, com essa idade, na Assembleia de Deus, não tem serventia. É assim que eles tratam. Abandono, né? Agora dá para entender. Realmente é da Assembleia de Deus. Como eu recebi várias vezes pedido para ver esse vídeo, eu não imaginava que ele era realmente um pastor veterano, né? Reconhecido reconhecido no passado, porque no presente, pelo visto, não. Mas vamos seguir ouvindo aqui a neta falando. Ele é um vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ele está afastado pela idade há poucos anos. Então ele é vice-presidente da Assembleia de Deus Adebras. E nós precisamos de um socorro, porque quem estiver vendo esse vídeo e puder ajudar de alguma maneira, porque ele simplesmente está internado desde o dia 5 de abril e começaram a acontecer muitos erros mesmo aqui dentro deste hospital. Eu já me descabelei de pedir ajuda para eles não fazerem os erros, para eles mudarem, para acontecer de coisas que não poderiam acontecer, parar de acontecer. Já tive reunião com o diretor aqui do hospital por 4 horas, já falei com ouvidoria, já fui na sede do convênio, já falei com a ouvidoria do convênio, já chamei polícia, já tentei fazer de tudo. E cada vez... É um verdadeiro absurdo. Cada vez mais eles estão cometendo coisas que não eram para eles cometerem. Principalmente nesse final de semana foi comprovado muitas coisas que estavam debaixo do tapete saíram para fora nesse final de semana. O quê? Alguma coisa relacionada à igreja, relacionada ao hospital? Eu não estou entendendo. Porque até então eles achavam que eles estavam conseguindo deixar para debaixo do tapete. E nesse final de semana aconteceu que muita coisa que estava debaixo do tapete veio para fora. E aí na segunda-feira eu pedi para fazer a última reunião com eles e eu conversei com eles. E aí uma pessoa do hospital me aconselhou a pedir o prontuário médico. E aí na segunda, no finalzinho da noite, no finalzinho da tarde, começo da noite, eu pedi o prontuário médico. E aí eles falaram que eles não poderiam me dar o prontuário médico. E aí falaram que iam conversar comigo na terça, que era feriado. Quando eles vieram na terça, eles deram a desculpa que era feriado e que eles não poderiam, né, saber a resposta definitiva, que eles iriam pedir uma exceção
lá pro jurídico do hospital e que me daria uma resposta então na quarta. Chegou na quarta-feira, a resposta foi, sabe qual? Simplesmente entrou a médica e deu alta pra ele. Simplesmente ela deu alta pra ele. Mas será que não é pela idade, cara? Que não sei, não entendi o que tentaram esconder pra debaixo do tapete. Agora ficou na minha cabeça isso. E pela exposição dela aqui, né? Ela não abre, não fala. Aí fica a pergunta: chegaram a chamar a polícia? Sei lá, alguma coisa nesse sentido? Sendo que ele está mal, ele não tem condição de ficar em casa. E depois de todos os erros que eles cometeram, ainda mandar ele pra casa. Ah, tá. Cometeram alguns erros médicos. Agora deu pra entender um pouco. Pra casa? Ao invés de tentar consertar os erros que eles cometeram, deram alta. Tá, mas e o deputado? Aonde está o Madureira, cara? Esse deputado aí que foi lá, fez uma foto com ele. Provavelmente foi na hora de pedir voto. Inclusive ele colocou o seguinte: que privilégio. Aonde está esse Oséias Madureira, né? A pergunta. Porque olha o que ele colocou aqui. Que privilégio poder visitar este grande homem de Deus aos 99 anos, levando o carinho, abraço do nosso líder e presidente oficial, Bispo Samuel Ferreira. Lembrei de muitas histórias vividas com o pastor Nelson Azevedo na Major Marcelino. Quem não lembra do pastor Nelson nos batismos e quando estávamos na convenção e apresentava São Paulo, ele gritava: São Paulo, a locomotiva do Brasil. Abre aspas, com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento, fecha aspas. Jó 12:12. Para postar a foto, os assembleanos são bons, cara. Né, para chamar a atenção, passar aquela ideia de uma pessoa humana, humanitária. Mas quando o jubilado, isso estou falando geral dentro da Assembleia, chega a um ponto de doença, precisando de ajuda, a Assembleia de Deus sempre vira as costas. E não importa se é Belém, São Paulo, Assembleia de Deus Missão, Madureira ou Assembleia de Deus Mãe. Pastor e jubilado não tem valor. Essa é a verdade. E no caso aqui do pastor Nelson Azevedo, o que dá a entender, cara, o cara tá com 100 anos, 90 anos. Em 2021 ele estava com 99. Então passou dos 100, muito longe. 2021, 22, 23, 24, 25, 26. O cara está com 106 anos, é isso? É óbvio que a Assembleia de Deus não tem interesse, vai virar as costas. Agora, para pedir voto, eles vão lá. É lamentável. Eu fico assim, cara, indignado. Porque a realidade dos pastores jubilados é tenebrosa. São literalmente abandonados pelo sistema. E a culpa, na maioria, nem é dos presidentes que deveriam olhar para o jubilado que ajudou a construir aquilo que ele está hoje desfrutando. É o sistema, a engrenagem funciona assim. Massacram o jubilado no final das contas. Não tem valor nenhum. Mas eles estão lá, os novos, né? Usufruindo daquilo que o cara que está morrendo, no caso desse aqui, fez. Quantos batismos, né? Conhecido como o cara que batizou muita gente. Quantos batismos esse cara fez para estar nessa realidade, sem atenção mínima, ao ponto de uma neta ir para a internet gritar socorro. Alta, com certeza, foi por retaliação, porque viram que eu estava vendo todos os erros, e retaliação porque eu pedi o prontuário. E aí, eu me recusei a tirar ele daqui do hospital. Ela percebeu algum erro médico, cara. Eu me recusei a tirar ele daqui do hospital, porque como que eu vou levar ele mal pra caramba pra casa? Eu me recusei, estou aqui com ele. Eu não aceitei a alta, eu estou aqui com ele. Só que de ontem pra hoje, por ele estar de alta, piorou o tratamento. Sabe o que aconteceu? Ele ficou oscilando a saturação e ficou descendo muito. Ele ficava na casa dos 80 e poucos, batia até 70 e poucos. E aí foi pedido fisioterapeuta, e a fisioterapeuta não pôde ligar o oxigênio, porque ela falou que a ordem era que ela não podia ligar o oxigênio sem o médico autorizar. As enfermeiras também não poderiam ligar o oxigênio sem o médico autorizar. Então a fisioterapeuta saiu para chamar o médico na madrugada e pediu com urgência para o médico vir, porque aí só o médico poderia ligar o oxigênio. E o médico até agora, são 10h30, 10h40 agora. Agora nós podemos ser real aqui, cara. Nem a igreja faz questão de manter o pastor vivo e nem o hospital.
A questão aqui é a idade. Agravou-se a doença e a idade muito elevada, meu amigo, é triste, mas é a realidade, porque o que dá a entender aqui, principalmente dentro do que ela tá passando, né, pra gente aqui. Agora, e o médico ainda não veio, e ele desaturando. As enfermeiras também me falaram que chamaram o médico falando que tinha batido 70 a saturação, e o médico também até agora não veio. E olha a hora que já são 10h41. E ele não veio, até agora o médico não veio, e ele oscilando a saturação, se mantendo na casa dos 80 e pouquinho, e bate para 70. E eles não deixam colocar oxigênio. E o anticonvulsivante, que é a fenitoína, que ele toma, que inclusive foi uma das coisas que eles erraram muito com essa medicação, tanto dosagem quanto horários, eles atrasavam direto e ele vivia convulsionando por causa de todos os erros que eles fizeram com a fenitoína intravenosa. A mesma ele precisava tomar hoje, agora, às 9 da manhã. Já são 10h41 e até agora eles não vieram nem administrar a fenitoína. Então, gente, a gente precisa de socorro. Se você estiver vendo esse vídeo e conseguir ajudar de alguma maneira, por favor, entre em contato com a gente. Foi a última medida que a gente está tentando ajudar para salvar a vida do meu pai e avô. Eu esqueci de falar uma coisa também que é super importante, porque essa fenitoína, ele é um remédio de alta complexidade, que ele exige alta vigilância, então são detalhes minuciosos que precisam da administração da fenitoína intravenosa. É um remédio que causa extremos complicações feitas de forma inadequada. Inclusive, no domingo, ele fez a dosagem do nível sérico, pra gente saber o quanto tava, a bagunça que estava sendo gerada no nível sérico dele. E esse resultado começaram a me engabelar. Então, desde domingo à noite que eu pedi pro médico, praticamente, eu falei, por favor, eu quero esse nível sérico. E aí eles pegaram e coletaram, mas para me enganar, provavelmente, porque hoje já é quinta-feira e nada deles me darem o resultado do nível sérico. E agora, mais uma vez, 2 horas de atraso do remédio da fenitoína. Estamos beirando, porque eu tive que voltar aqui para gravar e já tá 2 horas já de atraso o remédio fenitoína. E sobre o catéter de oxigênio, tinha um catéter aqui no quarto, eles fizeram a questão de tirar, porque disseram que eu estaria proibida de, se ele precisar, e pegar o catéter e eu colocar, que só o médico poderia. Então eles fizeram a gentileza de tirar o catéter que tinha aqui no quarto e levar embora, justamente para, numa emergência, se fosse o caso eu pegar o catéter e colocar nele, eu não teria esse catéter para colocar nele. Então nem catéter eles deixaram aqui no quarto, eles arrancaram até o catéter daqui. Cara, o prontuário médico, no meu ponto de vista, é um direito, né, da família, do paciente em si. E no caso, se não está sendo transparente, chama a polícia. Porque o Madureira aí, os Madureira, o negócio deles é outro. O negócio deles é fazer política, principalmente agora. O vídeo daí acaba aqui. Cadê o jurídico da Adebrás, né, cara? Cadê a galera aí? Sei lá. Eu, sinceramente, me compadeço a essa realidade, porque é um senhor de idade e até onde percebe-se um cara que foi prestigiado, né, por um trabalho que fez dentro da Assembleia de Deus. E é lamentável ver essa realidade, meus amigos, de uma neta lutando pela vida do pai-avô e que nessas alturas não aparece nem o cara que bateu uma fotinho com ele lá em 2021, provavelmente para se humanizar diante da sua mídia social aí e conquistar votos. E daí agora, né, a família nessa situação, sem um amparo da própria igreja, sem um amparo, o hospital aí fazendo tudo isso, deixando a família num desespero. Eu espero que esse assunto tenha sido resolvido já nessas alturas e o pastor Nelson aí continue sendo lembrado pelo que fez, né, cara? Até olhei uma foto dele, tem uma foto dele aqui no Facebook que diz o seguinte: Pastor Nelson Azevedo ao microfone, ao seu lado pastor Álvaro Maceió, no segundo púlpito do templo antigo da Adebrás. Era o púlpito da nave da igreja e as 2 galerias acima também. Eram púlpitos usados em ocasiões especiais. Nesse dia, 1964, recebia o pastor Paulo Leivas Macalão, ao lado dele o pastor José Eduardo Modesto, que dirigia a sede, e o pastor Alexandre Alegria. E o pastor Nelson Azevedo ao microfone. Então, foi um cara que fez alguma coisa, tinha uma certa
relevância dentro do contexto da Adebras e que hoje se encontra, lamentavelmente, nesse estado. E a pergunta fica: cadê o bispo Samuel Ferreira? Cadê o pastor Igor Nunes Ferreira, né, que estão chamando ele também? Cadê o Cezinha Madureira nessas alturas? Cadê o jurídico da Assembleia de Deus Brás? Porque no relato da neta fica evidente que precisa de uma assessoria jurídica para dar uma pressão no que ela expõe diante do que o hospital, os médicos estão fazendo. Se você tiver alguma novidade a respeito desse assunto, mande para nós, porque é um caso, cara, que a gente precisa acompanhar de perto e fazer pressão. Mande esse vídeo aí para quem você conhece de dentro da Adebras, para que alguma atitude seja tomada, já que ele foi um cara ou uma peça fundamental para a construção do que hoje é conhecido como Nação Madureira. E como eu disse, a Nação Madureira hoje está mais interessado nisso aí, ó. Grito de guerra e politicagem. Porque a obra de Deus precisa avançar. Enquanto isso, pessoas morrendo debaixo do nariz deles, precisando de ajuda, né? Que Deus tenha misericórdia aí do pastor Nelson e que tenha aí, pelo menos nessa idade já avançada que está vivendo, uma certa tranquilidade e o amparo que a igreja, como uma instituição sem fins lucrativos, deve a ele. E eu encerro dizendo para você que acredita ainda nessas igrejas, se eles agem assim, evitando os pastores que ajudaram a construir o que eles desfrutam hoje, imagina você um mero dizimista, meu amigo. Quando você precisar, pode ter certeza que não vai ter ajuda também. Deixe seu comentário aí embaixo, que é importante, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.